E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Tio Sérgio aqui de volta. E a gente vai continuar resolvendo os exercícios a respeito de parametrização, seguindo a seção 1.2 do livro da Diomara. E hoje a gente vai resolver o exercício número 10. Só que para isso, né, lembrando que até o exercício 8 a gente tinha curvas e a gente estava trabalhando parametrizações e equações cartesianas e ali esboço do gráfico. Quando chega no exercício 9, é a primeira vez que a gente se depara com a derivada de uma parametrização. E aí agora, no exercício 10, ele pergunta sobre reta tangente. Então, qual que é a relação entre essas coisas? Eu vou fazer um breve resuminho aqui do que seria isso, o passo a passo do que a gente tem que seguir para esses tipos de exercício, e aí então a gente faz o exercício 10, ok? Então vamos lá. Vamos lembrar o que é a parametrização? No espaço, a gente vai ter uma curva, certo? E aí vai ter um intervalo nos reais em que o que a gente faz? Existe uma função que para cada ponto que eu pegar da curva, então vou pegar aqui um ponto P, existe uma função que associa um parâmetro a esse ponto. Então é a nossa sigma de t, né? Que ela leva o parâmetro até esse ponto. Para cada t, para cada parâmetro, eu consigo um ponto na curva, tá? Ela faz esse caminho, ela associa. É uma outra forma de representar a curva, porque a gente tem a equação cartesiana, que é aquela equação que relaciona os eixos coordenados, e a gente tem a equação paramétrica, que é exatamente aquela função vetorial que associa cada parâmetro a um ponto no espaço que pertence a essa curva. E aí agora, bom, vamos supor que eu estou analisando esse ponto aqui, tá? E aí eu quero olhar para uma reta que seja tangente à curva passando por esse ponto. Então, tem uma reta tangente aqui, ela é tangente à curva e passa por esse ponto. Nós sabemos que toda reta ela possui um vetor diretor, né? Lá da geometria analítica, então eu tenho um vetor diretor aqui associado a essa reta. Pensando na parametrização, o vetor diretor nada mais é do que eu derivar a parametrização nesse ponto. Então, esse parâmetro t0 é o que me dá o ponto. Quando eu derivo a parametrização, eu estou olhando para os vetores tangente à curva em cada parâmetro t. Então, para esse t0, vai me dar o vetor diretor da reta tangente, que tangencia a curva exatamente nesse ponto P, que está associado ao parâmetro t0. E assim para qualquer outro ponto, tá? Então, vou pegar aqui um outro ponto. Vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto, sei lá, vou chamar de B. Então, esse ponto B, ele veio de algum parâmetro aqui de baixo. Então, tem um parâmetro T1, tal que a sigma de T1 dá o ponto B. Se eu olho para a reta tangente à curva no ponto B, essa reta ela vai ter um vetor diretor, em que o vetor diretor é exatamente a derivada nesse parâmetro. Ok? Então, recapitulando, a gente vai ter sigma de t é a parametrização da curva. E aí, quando eu faço sigma' de t, eu estou olhando para todos os vetores tangentes à curva. E isso para cada t, né? Porque para cada t eu tenho um ponto, então para cada t eu tenho um vetor tangente à curva naquele ponto, o vetor diretor da reta tangente. Então, se eu tenho um ponto P que pertence à curva, nós sabemos que existe um t0, né? um parâmetro t, tal que sigma de t0 dá aquele ponto. E aí, o vetor diretor da reta tangente passando por esse ponto é a derivada neste parâmetro t0. E aí, se eu quero a reta tangente, o que a gente vai fazer? Nós sabemos a equação de uma reta, né? Como parametrizar uma reta. Basta você pegar o ponto mais t vezes o vetor diretor. Ou seja,
é a mesma coisa que eu pegar sigma de t0, que me dá o ponto, mais t vezes a derivada da parametrização naquele parâmetro t0, que me dá o ponto P. Então, é assim que a gente obtém a equação paramétrica da reta tangente. Bom, no R2, quando a gente está olhando só para os eixos x e y, e aí você vai fazer a derivada do t0, você primeiro deriva a parametrização e aí aplica o t0, vê qual vetor que vai dar. Então, você vai ter aqui a entrada V1 e a entrada V2 do seu vetor, certo? Para você obter a equação cartesiana, você pode lembrar o quê? Que a equação cartesiana de uma reta é y igual a mx mais b, em que m é o coeficiente angular. E quem que vai ser o coeficiente angular aqui? Vai ser você olhar para o vetor diretor da sua reta tangente e pegar a coordenada y dividida pela coordenada x. Esse é o seu coeficiente angular, tá? E aí, para você achar o coeficiente linear, ao invés de usar a equação dessa forma, você pode fazer y menos y0 igual a m vezes x menos x0. O m é o coeficiente angular, que você vai fazer olhando para o seu vetor diretor, dividindo a segunda coordenada pela primeira. E x0 e y0 são as coordenadas do seu ponto, né? O seu ponto, que é o sigma no parâmetro t0, ele vai ter coordenadas x0 e y0. E aí você acha a equação cartesiana da sua reta tangente. A forma como está aqui, P mais T de V, que fica dessa forma dependendo de T, é uma equação paramétrica para sua reta tangente. Agora, quando você pega dessa forma aqui, é uma equação cartesiana porque depende das coordenadas x e y, certo? E aí pode ser que o exercício pergunte também sobre a reta normal. E aí, para a reta normal, é só você lembrar qual que é a relação entre reta normal e reta tangente. Deixa eu voltar para o nosso desenho. A reta normal, ela nada mais é do que uma reta perpendicular à reta tangente, passando por aquele ponto. Então, aqui a gente tem a nossa reta normal. E o que a gente sabe da geometria em relação à reta normal? Que o coeficiente angular dela é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente. Por quê? Porque a reta normal ela é perpendicular à reta tangente. E retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Então, você vai usar a mesma forma, y menos y0 é igual ao coeficiente angular da normal vezes x menos x0, em que x0 e y0 é o ponto, que é o mesmo ponto da reta tangente, né? Porque elas têm aquele ponto em comum, elas se interceptam naquele ponto. Ok? Então é isso. Vamos para o passo a passo, então, do que eu tenho que fazer quando o exercício me pedir reta tangente ou reta normal. Então, você vai ter a sua parametrização, tá? Às vezes, o exercício vai te dar só o ponto que ele quer. Ele vai te dar o ponto e fala, eu quero a reta tangente a esse ponto. Só que antes de você continuar, você precisa descobrir qual é o parâmetro que dá esse ponto. Alguns exercícios ele já te dá o t que forma esse ponto, né? Ele te dá o parâmetro, em outras ele te dá o ponto. Então, você tem que descobrir quem é o t0, que quando você substitui na parametrização, você vai ter exatamente esse ponto. Então, o primeiro passo é descobrir o parâmetro, tá? E ter o ponto. Então, você tem que ter o ponto e saber de que parâmetro veio esse ponto. Esse é o primeiro passo a seguir. O segundo passo é você derivar a sua parametrização. E, para isso, você deriva entrada a entrada. O terceiro passo, você vai pegar a sua derivada e aplicar o parâmetro t0, porque isso vai te dar o seu vetor diretor da reta tangente. Por último, para você achar a equação da reta tangente, o que você vai fazer? Você vai pegar o ponto mais t vezes o vetor diretor, que é exatamente, né, o sigma de t0
mais t vezes o sigma' de T0. Se estivermos no R2, aí você usa essas propriedades aqui que eu falei do coeficiente angular para achar a equação cartesiana da reta tangente e, com isso, conseguir a equação da reta normal. Tá bom? Então, vamos para o exercício 10, ver como que a gente pode aplicar isso. Vou pegar um cafezinho ali, porque o meu já está acabando. Então, vamos lá. O exercício 10 diz para a gente o seguinte. A astroide x elevado a 2 terços mais y elevado a 2 terços igual a 2 elevado a 2 terços tem equações paramétricas x igual a 2 cosseno ao cubo de t, y igual a 2 seno ao cubo de t, com t pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π. Esse é o exercício 8, que nós já fizemos. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá? Para você ir lá conferir, caso não tenha visto ainda. Bom, e aí o exercício está pedindo: escreva uma equação da reta tangente à astroide no ponto correspondente a t igual a π sobre 4. Então, lembra que eu falei com vocês, na maioria dos exercícios, a gente sempre precisa do parâmetro e do ponto. E aí, os enunciados ou vai dar o parâmetro ou vai dar o ponto. De qualquer forma, ele vai te dar um dos dois, você precisa achar o outro, tá? Então, deixa eu começar aqui, vou escrever a parametrização. Sigma de t é igual. O x é 2 cosseno ao cubo de t. O y é 2 seno ao cubo de t, certo? E ele quer o ponto do parâmetro t igual a π sobre 4. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o ponto. O ponto é a parametrização naquele parâmetro, π sobre 4. Então, é só no lugar de t eu substituir por π sobre 4. Então, vai ficar 2 cosseno ao cubo de π sobre 4, 2 seno ao cubo de π sobre 4. E aí, cosseno de π sobre 4 é 45 graus, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2 ao cubo. E o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Então, o nosso ponto P vai ser 2 vezes raiz de 2 sobre 2 ao cubo, vai dar 2 raiz de 2 sobre 8. Do outro lado é a mesma coisa. E aí, resolvendo essas frações, 2 vezes 2, 4. Simplificando por 4 em cima e embaixo, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o nosso ponto em que a gente vai olhar a reta tangente à curva passando por este ponto de coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá? Primeiro passo, ok. Vamos para o segundo passo, que é o quê? Encontrar a derivada da parametrização. Então, a gente vai pegar cada entrada e derivar cada entrada. A derivada da primeira aqui, ó, cosseno ao cubo de t, a gente tem que usar a regra da cadeia, né? O primeiro a gente vai derivar em relação ao expoente e depois vezes a derivada da função. Então, o 3 vai descer multiplicando 2, vai ficar 6 cosseno ao quadrado de t, que a gente subtrai 1 do expoente, vezes a derivada da função. Derivada de cosseno é menos o seno. E no y a mesma coisa, o 3 desce multiplicando 2, seno ao quadrado de t, subtrai 1 do expoente, né? Vezes a derivada da função. Derivada de seno é cosseno. Então, a nossa parametrização, a derivada da parametrização vai ser menos 6 cosseno ao quadrado de t vezes o seno de t e 6 seno ao quadrado de t cosseno de t. Beleza? E aí, o que a gente tem que fazer agora? O terceiro passo é achar o vetor diretor.
E quem é o vetor diretor? Ele nada mais é do que a derivada da parametrização aplicado no nosso ponto, no nosso parâmetro, π sobre 4. Então, vai ficar menos 6 vezes cosseno ao quadrado de π sobre 4 vezes o seno de π sobre 4. E o outro é 6 vezes seno ao quadrado de π sobre 4 cosseno de π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar igual menos 6. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Mesma coisa do outro lado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá 2 sobre 4. Vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar 2 raiz de 2 sobre 8. E do outro lado também. Simplificando em cima e embaixo por 2, o nosso vetor diretor vai ser, então... na verdade, dá para simplificar por 4, né? Porque 6 vezes 2 dá 12, então vai ficar 12 sobre 8. Dá para a gente simplificar por 4. Simplificando por 4 vai ficar menos 3 raiz de 2 sobre 2 na primeira e 3 raiz de 2 sobre 2 na segunda. Então, esse é o nosso vetor diretor, ok? E aí, finalmente, a gente vai para a equação paramétrica da reta tangente. Então, a gente vai achar a parametrização, que é o quê? Fazer o ponto mais t vezes o nosso vetor diretor, que a gente já sabe que é o sigma no parâmetro mais t vezes o sigma' naquele parâmetro. Então, vamos substituir. O ponto a gente achou, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais t vezes o nosso vetor diretor, que a gente achou aqui, né? Menos 3 raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 2 sobre 2. Então, isso vai dar para nós a parametrização, que é raiz de 2 sobre 2 menos, aqui a gente faz a distributiva do t, menos 3 raiz de 2 sobre 2t, e o y, raiz de 2 sobre 2, mais 3 raiz de 2 sobre 2t. Então, essa aqui é a parametrização da reta tangente. Como é uma reta, o parâmetro t pertence aos reais. Tá? Se você olhar lá no gabarito, ele deixa separado. Então, ele está dizendo que isso aqui é o x de t e essa daqui é o y de t da reta tangente. Ok? Em forma paramétrica. E aí é interessante a gente ver a forma cartesiana, né? Então, vou acrescentar aqui um 1.5, que seria a equação cartesiana da reta tangente. Então, lembrando que o nosso vetor diretor deu o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Não, desculpa. Deu menos 3 raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. E aí, quem que é o coeficiente angular da reta tangente? É simplesmente eu pegar a entrada y e dividir pela entrada x. Então, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Como tem o sinal de menos aqui, vai ficar menos 1.
E aí agora a gente joga na equação. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Então, y menos... Quem que é x0 e y0? São as coordenadas do ponto, né? Que é raiz de 2 sobre 2. É igual a menos 1, que multiplica x menos raiz de 2 sobre 2. Então, y menos raiz de 2 sobre 2 é igual a menos x mais raiz de 2 sobre 2. Esse menos raiz de 2 sobre 2 vai para lá. Vai somando. E aí, y é igual a menos x mais raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Cancela 2 em cima com 2 de baixo, fica só raiz de 2. Então, essa é a equação da reta tangente cartesiana. E aqui a gente tem ela paramétrica. Ok? E aí, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para a gente ver que realmente é isso o que acontece. Então, olha só, aqui no GeoGebra eu já coloquei a nossa astroide, né, com o A igual a 2, esse aqui eu peguei lá do exercício 8. A gente tem a curva já parametrizada ali bonitinha, também tem a equação da curva cartesiana, tá? Representada ali. E aí, primeiro, o que eu vou fazer? Ele fala para a gente poder, primeiro, colocar o ponto, né? Então, primeiro eu vou colocar o nosso ponto P ali, que é o nosso ponto onde vai ter a tangência, que é quem? É o raiz de 2 sobre 2, na entrada x, e raiz de 2 sobre 2 na entrada y. Então, ó, tá ali o nosso ponto P. E aí, agora a gente vai colocar a reta tangente. Então, vou colocar primeiro a parametrização da reta como uma curva, né? A primeira entrada ficou como? Raiz de 2 sobre 2 menos 3 raiz de 2 sobre 2 vezes t. O y ficou raiz de 2 sobre 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2t. O parâmetro é t. Como t pertence aos reais, vai de menos infinito a mais infinito, mas só para ver aqui no GeoGebra, eu vou colocar de menos 100 a 100. E a lá é uma reta que realmente está tangenciando a curva exatamente naquele ponto P. E se a gente quiser conferir com a equação cartesiana deu y igual a menos x mais raiz de 2, né? Que ficou a curva ali por cima. Eu vou apagar a que eu tinha feito antes. Tá vendo? Então, todas as duas, deixa eu mudar essa daqui para uma cor diferente. Vou colocar de vermelho. Então, nós temos tanto a roxinha embaixo, né? Ó, primeiro a roxinha, que é a curva parametrizada, e a vermelha em cima, dando a mesma curva tangente à astroide, né, que é a hipocicloide de 4 cúspides, no ponto P. Tranquilo? Então, esse passo a passo a gente vai seguir sempre que pedir equação da reta tangente. Para a equação da reta normal, a única coisa que a gente tem que fazer a mais é, depois de achar o coeficiente angular, a gente achar o coeficiente angular da reta normal e usar a mesma formulinha para determinar a equação cartesiana da reta normal a uma curva. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro. Comenta aqui se está dando para acompanhar as resoluções, se está ficando tudo bem tranquilo de fazer. Se você está conseguindo fazer em casa, me conta se você estava tendo dificuldade, como é que está sendo o seu avanço, eu vou gostar muito de saber. E corre lá nas redes sociais que eu sempre coloco lá as novidades que vão sair aqui no canal também, mas aí você ativa o sininho aqui para ficar por dentro de todos os vídeos que forem saindo, tá bom? Já sabe, curte, comenta, compartilha para você me dar aquela ajuda e me incentivar a continuar trazendo mais resoluções para vocês. Um abraço muito grande, agradeço pela sua atenção.
Tchau!